Nessa aula eu queria dar uma parada para poder explicar o que a gente está fazendo, porque eu vejo assim as pessoas começam a frequentar um curso e vai pegando as coisas sem parar um pouco para entender o que está se passando. Vamos lá. Observem alguns detalhes aqui. Primeiro dos detalhes, eu tenho dois sistemas, pode-se dizer assim, dois sistemas completamente independentes. Então, esse aqui é o meu servidor, né, que está acessando o banco de dados e está me disponibilizando serviços. E este aqui é o meu cliente. Ok. A comunicação entre o servidor e o cliente é dado através destes métodos aqui. Esses métodos, eles consomem e produzem JSON. Então, por isso que eu chamei este curso de Spring com JSON. Na verdade, este curso deveria se chamar Spring com RESTful, porque essa é a tecnologia que eu estou usando do lado de cá, que é RESTful. RESTful é um termo a que se refere a alguns elementos. Por exemplo, aqui, eu não coloquei esse GET aqui porque eu achei bonito colocar este GET. Eu coloquei este GET por causa do RESTful. Ok? O RESTful ele me dá basicamente 5 métodos. São eles GET, POST, PATCH, delete, vamos colocar na ordem, delete seria o último, e put. Pronto, esses são os 5 métodos. Get se refere a buscar algo. Simples. Eu vou apenas ir lá e vou obter alguma coisa. Ah, Fernando, mas aqui você está obtendo uma lista. Pouco importa, é um objeto para mim. Eu estou obtendo um objeto de lista. Ok? Post. Post se refere à criação. Então, toda vez que eu for criar algo, vocês vão ver que eu vou usar o método post. Ou seja, quando eu for fazer uma inserção no nosso banco de dados, eu vou usar através do método post. Put patch refere-se à modificação. Por isso, muitas vezes, vocês vão me ver criando apenas o put. Raramente eu vou criar um patch. Ok? Aí você para e pergunta, Fernando, mas qual a diferença entre o put e o patch? Basicamente nenhuma. Put e o patch existem para fazer a mesma coisa, vamos colocar assim. E o método delete se refere, obviamente, à exclusão. Então, quando eu for fazer um delete na base, eu vou fazer um delete na nossa base, eu vou usar o método delete. Ok? Ah, então eu não poderia nunca usar um get para fazer um delete? Pode. Mas apenas a sintaxe vai estar errada. Ok? Não quer dizer que o serviço não vai funcionar. Vai funcionar. Mas o ideal é a gente usar a terminologia correta. Então, get para buscar qualquer coisa, post para criar qualquer coisa, put ou patch para modificar. Então, quando eu for dar um update, qualquer coisa assim, eu vou usar o método put. E delete para excluir alguma coisa. Ok? Tá, Fernando, mas qual é a vantagem disso? A vantagem é a seguinte, meu servidor torna-se independente. Então, por exemplo, hoje eu estou usando Spring com o nosso servidor RESTful. Amanhã, se você desejar, você fala assim, poxa, eu queria fazer um projeto mobile. Como é que eu faço? Bom, você poderia, se você quisesse, usar Cordova. Cordova com Ionic, por exemplo. Ok? E acessar o mesmo servidor. Já que o servidor já está implementando todos os serviços, você não precisa novamente criar esta camada de serviço. Então você pode usar o Cordova com Ionic com RESTful. Ah não, Fernando, eu prefiro mais o Xamarin. Então tudo bem, você usa o Xamarin com RESTful. Também sem o menor problema, seus serviços já estarão implementados com RESTful. Não, eu prefiro criar um serviço web com Angular. Eu sou mais JavaScript, né? Então eu vou botar Angular 2 logo, para ninguém brigar comigo. Então eu prefiro usar o Angular 2 para web ao invés do Spring. Tudo bem, bote o Angular 2 acessando a nossa camada de RESTful. Você vai ver inclusive um monte de exemplo na web através de Angular 2. Não, eu prefiro o Vue.js. Ok, use o Vue.js usando o nosso servidor com RESTful, sem o menor problema também. Ok? Não, eu quero o Seios, que também é outro MVC, o Seios.js. Ok, use o Seios.js através do RESTful, também
sem o menor problema. Ou seja, o nosso servidor, pode dizer assim, quando eu falei a palavra independente, significa que ele pode ser usado através de qualquer um desses frameworks, vamos colocar assim. Ah, não, mas eu poderia criar tudo com Spring. Claro que você pode criar tudo com Spring, sem o menor problema. Ok? Você poderia pegar essa camada model e colocá-la do outro lado. Certo? Como eu falei para vocês lá nas primeiras aulas. Então, isso funcionaria. Só que aqui eu estou criando todo o nosso modelo independente do nosso servidor. Porque se amanhã eu quiser criar este mesmo projeto através de mobile, é só usar o Cordova com Ionic, que tudo irá funcionar sem o menor problema. Certo? Então, vamos aprender muito bem essa camada. Eu sei que às vezes pode ser muito chato a gente ficar só vendo um código sem ver o resultado, né? Como foi, por exemplo, na primeira aula, a gente viu muito código, mas quase sem resultado. O resultado mesmo só foi mostrado na segunda aula. Mas vocês vão ver que é bem simples implementar desta forma. Um segundo passo, segunda coisa que deve ficar muito bem entendido. Nossa camada de objetos POJO. Os objetos POJO, eles têm que ser duplicados entre o nosso servidor e o nosso cliente. Por que isso? Por causa da estrutura deste objeto. Aí você fala para mim, tá, tudo bem, mas se eu tiver JavaScript eu não vou poder duplicar um Java. Não, mas a estrutura tem que ser respeitada. Então vamos olhar esses dois POJOs aqui. Tem o POJO de cidade no servidor e tem o POJO do cliente. O POJO do cliente, eu apenas dei um Ctrl+C, Ctrl+V na época, né? O POJO do servidor tem esse método aqui, né, o construtor, que é obrigatório para ele. Mas aqui no cliente eu não preciso desse construtor. Então esse construtor eu posso arrancar. Ah, legal, Fernando. Então se amanhã eu não precisar desse nome aqui no cliente, eu posso arrancar. Pode, se você arrancar também do pai. Porque o nome é um atributo. Esse é que é o problema. Ok? Então todos os atributos devem ser iguais. Se aqui amanhã você quiser criar um método, por exemplo, eu queria ver esse nome junto com o ID. Então, por exemplo, vamos imaginar que aqui eu crio um método. Estou imaginando aqui, vou criar um método string test. Pronto. E aqui eu dou um return. Vou colocar assim, ó, get nome mais get ID. É isso? Nosso pai. Acho que tem um ID. Isso. Então pronto. O que vai acontecer? Então eu preciso pegar esse método e duplicar aqui no servidor. Não, porque esse método seria respectivo apenas à visão. Eu não preciso duplicá-lo aqui no servidor. Estão vendo a diferença? Quando eu falei para vocês que um POJO obrigatoriamente tem métodos get, set, eu estava me referindo a esses métodos aqui, métodos de atributos do POJO. Ok? Não confunda métodos do atributo do POJO com outros métodos. Esse aqui, por exemplo, seria um método de visão, que é onde eu mostraria apenas esse resultado em tela, para me facilitar uma visão. Este aqui, por exemplo, é um método de construção, que eu apenas facilito a construção deste objeto, porque eu preciso construir o objeto para poder mandar lá de volta para o nosso cliente. Ok? Então, por isso que esse construtor existe, se você reparar. Certo? Então, aqui eu poderia adicionar métodos que não necessariamente estariam aqui. Então, esses POJOs são iguais nesta parte dos atributos. Então, os atributos obrigatoriamente devem ser iguais. Então, se aqui eu tiver 50 atributos do lado de cá, eu tenho que ter os mesmos 50 atributos. Certo? E facilmente dá para duplicar isso em JavaScript ou qualquer outra linguagem que vocês queiram. Bom, um terceiro detalhe, a minha comunicação. Como se forma a minha comunicação? Observem que aqui no cidade eu tenho este nome e eu tenho este nome. Ok? Então eu tenho obter e cidade. E aqui na camada de comunicação, está aqui, ó, cidade, obter. E aí eu vou juntar com o nome do servidor lá dentro do PyCon. Se vocês abrirem essa classe aqui PyCon, vocês vão ver que é juntado ao nome do servidor. Então o que acontece? Primeiro, aqui eu tenho um método que eu devo usar. Neste caso, get. Então aqui, obrigatoriamente, eu tenho que usar get. Se lá eu tivesse um post, aqui post. Se lá eu tivesse put, aqui put. E assim sucessivamente. Ok? Então é o primeiro detalhe. Segundo detalhe, do lado do meu cliente, eu criei três
fases. A primeira, cidade com, a segunda, cidade BN, que é essa daqui, e a terceira, deixa eu ver se eu acho ela aqui, eu acho que está em inicial, a minha controller. Minha controller está aqui na camada de controller, pronto, inicial, está aqui ela. Então eu criei a minha controller. Pode dizer assim, a única coisa obrigatória na história seria o método da controller. Ok? No método da controller eu poderia, ao invés de fazer esta parte daqui, ó, onde eu crio o objeto de bin para poder chamar o cidade com, eu poderia direto executar lá esses códigos que estão aqui no cidade com, mas concordam comigo que ficaria bem complicado. Ok? Então vamos falar assim, então eu não preciso das três. Não, necessariamente. Você poderia até descartar essa bin se você quisesse, mas eu não recomendo, porque a ideia é deixar os métodos simples, os métodos lidos de forma simples. Em Java, eu vejo que muita gente complica demais os métodos, botando 40, 80, 200. Eu já vi métodos, sério, eu não estou brincando. Eu já vi métodos de mais de 1000 linhas. Isso pode dizer assim, é um absurdo, ok? Para um programador. Porque, primeiro, para tentar entender, né? Imagine você tentando entender um método com mais de 1000 linhas, ok? Não fazemos isso em Java. Em Java, um método, pode dizer assim, no máximo 7, 8, 10 linhas. Seria um máximo, assim, estourando de um método. Então vocês vão ver que eu vou criar métodos muito curtos, pode-se dizer assim, certo? Pode ter 1 milhão de métodos, mas cada um deles bem pequeno. Então o que acontece? Aqui eu vou apenas fazer a chamada da tela, né, ver qual o resultado que a tela está me dando, ou se está me dando algum resultado, e passando o resultado para a próxima tela. Porque isso aqui é uma controller. O Spring MVC ele funciona como uma camada de controle de visão. Então, por exemplo, a gente sabe que a sigla respectiva do MVC é Model, View e Controller. Só que, na verdade, a sigla deveria ser assim, ó, VCM, porque a controller está no meio, entre a camada de visão e a camada de modelo. Ok? Então, a visão chama a controller para obter um dado do modelo. No caso nosso aqui, a modelo seria o nosso servidor. Então, ela está separada. Ok? Então, aqui eu tenho a visão, que vai ser os nossos JSPs, a controller, que é essa classe daqui. Eu tenho uma bin, que estaria funcionando basicamente como uma facete. E tenho mais uma camada, que é a camada de comunicação. Essa camada de comunicação é a que está se ligando, pode dizer assim, ao nosso servidor. Se ligando ao nosso servidor. E aí o nosso servidor tem duas camadas, que é a primeira delas, a camada de serviço dele e a camada de DAO. Ok? Então é assim que o nosso projeto está funcionando, pode dizer. Aqui eu tenho a nossa JSP, aqui essa controller, que na verdade serão várias. Lembrando, tudo que eu coloque na pasta controller passa a ser uma controller, desde que eu especifique a annotation controller. Essas configurações estão sendo realizadas através daqueles XMLs que eu coloquei aqui na Web Content. Então, lá dentro da Web Content, dá uma olhada porque tem uns XMLs muito importantes lá dentro. Lá é que eu estou dizendo que essa annotation é válida, senão você teria que colocar isso de outra forma. Ok? Além disso, o que mais? Então, eu tenho aqui, ó, aqui eu estou chamando o nosso obter dados, o nosso obter dados que está vindo aqui da bin. Então, repara que este método está muito simples. Ok? A única coisa que ele faz é comunicar lá com a nossa camada e chama este método da cidade. Então, aqui, obrigatoriamente, eu tenho o dado. Então, se acontecer algum erro, provavelmente dá uma olhada, ver se esse endereço está correto, ver se você consegue chamá-lo através do browser e ver se esse método de conexão também está correto. Provavelmente os erros acontecerão entre aqui e aqui. É muito difícil. Se aqui e aqui está certo, não tem mais como dar erro. Ok? Do lado de cá também. Então, nota que raramente eu vou conseguir produzir um erro. Ok? Vou até tentar conseguir produzir alguns para vocês verem que realmente pode acontecer erro, né? Erros sempre podem acontecer, mas será muito raro eu conseguir isto.
Então, só lembrando, a controller, ela é a responsável principal, tá? A controller, aí você fala, pô, Fernando, mas peraí. Aqui eu tô vendo aqui um request get, então esse cara também é um servidor RESTful? Não necessariamente. Ele não é um servidor REST por causa de um pequeno detalhe. Ele não me cospe JSON de volta. Ok? O que ele está me cuspindo de volta são visões. Não, mas aqui eu poderia colocar esse string aqui cuspindo um JSON, né? Eu poderia fazer uma tramóia aqui. Agora você falou, você poderia fazer uma coisa aqui que seria contra esse servidor. Ok? Porque esse requests maps aqui, o que eles estão fazendo é normalmente despejando visões. Então eles estão pegando modelos e despejando visões. É assim que a coisa está funcionando. Ok? Certo então? Então, até o nosso próximo encontro.